quase um mês de invasão russa à Ucrânia e a Mariupol. Agora é o centro das atenções. Considerada uma cidade-chave entre os territórios separatistas pró-Rússia, ela se tornou um dos principais alvos da guerra. 80% da infraestrutura está destruída. Pessoas não conseguem fugir e há relatos de falta de energia, água e comida. Além do cerco a Mariupol, a Rússia introduziu nos últimos dias mísseis hipersônicos na guerra, armamento nunca antes usado pelo país. Qual o significado do uso destes mísseis pela Rússia? O que é possível interpretar dos últimos movimentos russos? E o que está por trás do cerco a Mariupol, que, segundo o presidente ucraniano, está sendo reduzida a cinzas? Pare o mundo que eu quero saber. Este é um podcast da Band comigo, Roberta Scherer, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. Chamo para conversa agora Bernardo Wol, professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP-SP. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, Roberta, boa tarde. É um prazer estar aqui no podcast Pare o Mundo que eu quero saber. Perfeito, professor. Muito obrigada, por conversar conosco. Vamos conversar aí para entendermos melhor toda essa situação. Perfeito. Para começar, eu queria entender por que essa cidade é tão cidade-chave, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Por que é Mariupol? Perfeitamente. A cidade de Mariupol, ela é essencial na operação militar russa. E existem 4 motivos que explicam por que tomar esse município seria uma vitória estratégica para Moscou. Os 4 motivos são: o primeiro, estabelecer um corredor terrestre entre a Crimeia, que foi tomada pela Rússia em 2014, e a região de Donbass, onde estão Donetsk e Luhansk, que é a região separatista no leste da Ucrânia, que antes da guerra foi reconhecida como independente pela Rússia. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é estabelecer um sufocamento da economia ucraniana, porque Mariupol é um estratégico porto no Mar de Azov, que fica na região do Mar Negro, e grande parte das exportações da Ucrânia saem por aí. Logo, a tomada dessa cidade significa, então, um sufocamento da economia da Ucrânia. O terceiro motivo é que a tomada de Mariupol seria uma oportunidade de propaganda para a Rússia. Por quê? Um dos objetivos dessa guerra é justamente a desnazificação. E é em Mariupol que fica a sede do batalhão Azov. Esse nome vem, inclusive, por conta do Mar de Azov. É um batalhão que se originou como milícia, mas depois ele foi incorporado à Guarda Nacional Ucraniana, parte dessa guarda que está subordinada ao Ministério do Interior da Ucrânia. E esse batalhão, ele é formado por pessoas de extrema direita, inclusive neonazistas. E no caso de captura dessa cidade de Mariupol, a Rússia ela poderá falar que cumpriu com um dos seus objetivos de guerra. E finalmente, o quarto motivo de importância para a tomada dessa cidade é que traria um relevante encorajamento moral para a Rússia. A tomada do município permitiria ao Kremlin mostrar que a Rússia está alcançando os seus objetivos e fazendo avanços. E para o presidente Putin, particularmente, existe um significado histórico em tudo isso, porque ele vê a costa da Ucrânia e o Mar Negro como pertencentes à chamada Nova Rússia, que são terras russas que remontam ao século XVIII. Então, esses 4 motivos ajudam a entender por que a batalha por Mariupol ela é tão importante para a Rússia e também é muito importante para a Ucrânia. Nós temos aí motivos culturais, motivos históricos, geográficos, econômicos. Realmente parece um território muito rico para a Rússia, né? Desses
por causa desses 4 pontos de vista, desses 4 motivos diferentes. Agora, a cidade está arrasada, 80% da cidade já foi afetada, né? Falta água, falta luz, falta alimento, a população, 10% já saiu, quem não saiu não consegue fugir, pretende fugir, né? É uma grande parte dessa população. O que falta para essa cidade ser de fato tomada? É normal todo esse tempo e toda essa destruição em pouco tempo, ainda sem vitória russa? É interessante porque a frente russa nessa guerra que está fazendo os melhores avanços é a frente que partiu da Crimeia. Lembrando que é uma guerra multifrontal, com 4 frentes distintas, e a que fez mais avanços foi a que saiu da Crimeia, que é a frente russa, inclusive, que tem mais experiência de combate por ter participado da guerra na Síria. E como Moscou não conseguiu conquistar a cidade rapidamente, já que as forças armadas da Ucrânia elas apresentaram resistência, a Rússia ela está utilizando uma versão mais atualizada da tática do cerco. E essa tática ela remonta à época da Idade Média. Desde esse momento histórico, é um tipo de tática utilizada que agora Moscou está usando de uma maneira mais atualizada. E para atacar a cidade, os russos usaram artilharia, foguetes e mísseis. Foram cortados o acesso à eletricidade, ao aquecimento, água potável, alimentos e medicamentos, justamente para fazer com que a cidade sucumbisse. Como a Rússia não ia querer entrar na cidade com as suas tropas, porque isso seria mais arriscado, ela adotou essa tática de cerco e de bombardeamento com armas não tão precisas, que são armas mais brutas e duras, para desencorajar a Ucrânia a resistir e para baixar a moral ucraniana. Isso, professor, demonstra certo, eu não sei se a palavra é desespero, mas demonstra certa apelação da Rússia a recorrer a esses métodos nesse momento da guerra, porque eles têm algumas regras possivelmente sendo quebradas aí, né? Só nessa explicação do senhor. Pois é, existe o direito à guerra e o direito na guerra. Da perspectiva do direito internacional, essa guerra ela é ilegal e também denuncia-se a Rússia por estar cometendo crimes de guerra. Porém, se a gente fizer uma leitura a partir de uma visão realista das relações internacionais, essa é uma guerra de sobrevivência para a Rússia, é uma guerra existencial. E aqui eu me valho do argumento do professor John Mearsheimer, que é professor de ciência política na Universidade de Chicago e é um dos grandes expoentes atuais do pensamento realista em relações internacionais. Ele diz que a Rússia está demonstrando o seu incômodo com o avanço da OTAN para o leste europeu desde 2008 e a Ucrânia, embora não legalmente faça parte da OTAN, na prática ela estava sendo treinada e armada. Por isso, então, que a Rússia primeiro buscou resolver isso diplomaticamente, mas como ela não foi ouvida, então ela partiu para o que chama de uma operação militar especial, levando a essa guerra. Então, a guerra, ela é violenta, ela é dura e acontece em situações como essa que nós estamos vendo. Mariupol, por exemplo, seria aí uma nova leitura do que a Rússia fez com Grozny, na Chechênia, e também em Alepo, na Síria. Ela quer justamente desencorajar a resistência ucraniana. E essa é uma guerra existencial para a Rússia. A Rússia, ela se sente ameaçada, ela vê que a sua sobrevivência está em jogo, o que nos ajuda a entender a guerra e nos ajuda a entender a brutalidade dessa guerra. Perfeito. O que a gente pode falar desses mísseis hipersônicos usados? Quais são? Por que eles ganharam tanto destaque e por que foram usados pela primeira vez?
Esses mísseis hipersônicos, eles foram usados pela Rússia, se eu não me engano, 2 vezes nos últimos dias, e eles são chamados de Kinzhal ou Dagger. A Rússia revelou a existência desses mísseis em 2018 e eles são transportados por aviões caças MiG-31. E a ideia foi destruir, a primeira vez que ele foi usado, foi noticiado no sábado, dia 19/3, um grande depósito subterrâneo de armas, mísseis ucranianos e munições de aeronaves, na região de Ivano-Frankivsk, que fica no oeste da Ucrânia, e ela faz fronteira com a Romênia e está próxima da Hungria, Eslováquia e Polônia, que são todos países membros da OTAN. Ou seja, da mesma forma como a Rússia havia atacado anteriormente um centro de distribuição de armas na Ucrânia, próximo da Polônia, e isso foi entendido como uma espécie, talvez, de mensagem do Putin para a OTAN, o uso desse míssil hipersônico também próximo a países da OTAN, a gente pode compreender como um outro recado do presidente da Rússia. E essa arma, esse armamento em particular, ele é rápido, ele tem manobrabilidade e a altitude tornam ele um alvo difícil de rastrear e interceptar. Ele alcança até 2.000 quilômetros e voa a 10 vezes a velocidade do som. Por que a Rússia usou esse armamento e não outros? Demonstra, ao meu ver, a importância que a Rússia atribui a esse conflito, é uma escalada no uso de armas mais sofisticadas, é um recado à Ucrânia e ao Ocidente, e uma forma também de testar o míssil em combate, já que é a primeira vez que ele foi utilizado. É o mesmo objetivo com novos elementos. A gente pode dizer assim, a Rússia não está fazendo nada diferente do esperado, ou existem surpresas aí que chegaram nesse 1 mês de guerra, professor? Eu acredito que a Rússia, quando ela lançou essa guerra, ela esperava que a Ucrânia fosse cair rapidamente. Porém, não é isso que pode ser observado. A Ucrânia está resistindo, encorajada pelo Ocidente, que está armando a Ucrânia e também impondo duras sanções econômicas à Rússia. Então a Rússia, ela talvez esperasse ser bem recebida pelos ucranianos, mas ao contrário, o que ela encontrou foi a resistência. Então, o que era para ser uma operação militar rápida, está se tornando uma guerra mais demorada. E isso acaba sendo ruim para a Rússia, porque pode mostrar aí gargalos logísticos no sentido de conseguir conduzir essa guerra e também abalar a sua moral. Inicialmente, a Rússia estava buscando atacar alvos militares, mas com a resistência ucraniana, a discriminação de alvos ela começou a desaparecer. Ou seja, agora, além de combatentes, não combatentes também estão sendo alvos, justamente para desencorajar a Ucrânia. Paralelamente, há as reuniões entre as delegações da Rússia e da Ucrânia para tentar se chegar a um acordo. Já houve 4, a quarta foi interrompida 2 vezes, e ainda não há muitos avanços em favor de um cessar-fogo e de um acordo de paz. O que pode revelar que essa guerra ela ainda vai levar um bom tempo para ser resolvida. Professor, eu sei que essa pergunta é um pouco difícil, mas eu me sinto obrigada a fazer um pouco de futuro. A gente fez essa análise, né, desse mês que passou. O que a gente pode esperar das próximas semanas, dos próximos dias? A gente pode já falar em fim do conflito, possibilidade de fim ou ainda não? Eu acredito que não. Eu acredito que nos próximos dias, semanas e até meses, essa guerra ela vai continuar. A não ser que as delegações da Rússia e da Ucrânia consigam se entender nas reuniões diplomáticas. Mas, ao meu ver, ainda vai levar um tempo para que todas as demandas possam ser acertadas. Essa guerra vai continuar. O Putin, ele não pode ser derrotado nessa guerra. Inclusive,
diversos líderes russos do passado, eles foram punidos por derrotas militares. E se o Putin perder, isso pode significar o fim da era Putin. E certamente ele não quer isso. Ao mesmo tempo, a Ucrânia está resistindo e ela não vai parar tão cedo, justamente porque ela sabe que tem o Ocidente e a OTAN, embora ela não faça formalmente parte, na sua retaguarda. Essa é uma guerra existencial para a Rússia e também a gente pode notar um paralelo com o Afeganistão nos anos 1980. Naquela época, a União Soviética invadiu o Afeganistão e se formou uma resistência a essa invasão dos mujahedins, os combatentes islâmicos. E esses combatentes receberam apoio velado dos Estados Unidos e também de outros países muçulmanos para derrotar a União Soviética. Ela foi derrotada e pouco tempo depois ela se dissolveu. Essa derrota foi um dos elementos para a dissolução soviética. Se a gente trouxer um pouco disso para hoje, a OTAN está fazendo a mesma coisa com a Ucrânia, embora dessa vez abertamente. Ela está armando a Ucrânia numa espécie de guerra por procuração contra a Rússia. Já há pessoas falando isso abertamente, que a gente também pode entender essa guerra como uma espécie de guerra por procuração da OTAN contra a Rússia. E as perspectivas de escalada, elas estão colocadas, então por isso que eu acredito que ainda vai levar tempo para que possa se chegar a uma nova acomodação de forças. Perfeito, professor. E agradeço muito pelas explicações, obrigada pela conversa aqui. Acredito realmente que a gente ainda vai longe nessas conversas e nessas análises, porque, além de tudo, são importantes, né, para a gente refletir. O senhor mesmo falou da década de 80 e a gente percebe que quanto mais a gente analisa o passado, mais a gente consegue explicar o presente. Muito obrigada, viu? Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP-SP. E este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Roberta Scherer, com produção de Carlos Castilho e edição de Evandro Almeida Júnior. Todo dia, um novo assunto com uma linguagem leve e acessível. Tchau!